Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer estarmos juntos aqui em mais um vídeo, mais uma aula no nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos continuar endereçando a questão dos honorários advocatícios na execução fiscal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Érico Teixeira, professor de Direito Tributário, Processo Tributário e juiz federal, titular de uma vara de execução fiscal aqui na seção judiciária do Rio de Janeiro. Para quem tiver interesse em seguir pelas redes sociais, eu deixei aqui o meu endereço @ericoteixeira_prof. Então nós vamos endereçar aqui hoje essa questão relevante, que é a questão dos honorários na execução fiscal, que interessa aos advogados, aos procuradores, aos próprios magistrados que atuam nas varas de execução fiscal e nos processos de execução fiscal, e vamos tratar de uma questão muito pontual e muito importante, que é aquela hipótese do cancelamento da CDA. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir para quem puder que curta aqui o nosso vídeo, que se inscreva no nosso canal e acompanhe aí todas as quintas-feiras uma aula, um vídeo novo sobre um tema relevante do direito tributário e do processo tributário. Deixe aqui embaixo sua dúvida, seu comentário, sua crítica, sua sugestão, porque certamente esses comentários, essas dúvidas e suas sugestões serão extremamente úteis para que a gente possa fazer um canal cada vez melhor e produzir conteúdo cada vez mais adequado ao ensino dessa matéria tão importante que é o direito tributário. Então, meus amigos, nós vamos tratar hoje de duas questões, não de uma, mas de duas questões de forma bastante específica. Tem um outro vídeo aqui no canal, tem uma outra aula aqui no canal sobre a questão dos honorários advocatícios na execução fiscal de uma forma mais ampla, tratando de várias situações que ocorrem num processo de execução fiscal e se nesses casos seriam cabíveis ou não os honorários advocatícios e como esses honorários deveriam ser arbitrados. Na aula de hoje, como está aqui no nosso slide, nós vamos endereçar uma questão mais específica, que é os honorários advocatícios no caso de cancelamento da CDA. Então imagine aquela hipótese em que a Fazenda Pública cancela a CDA antes da decisão de primeira instância e o juiz julga extinta a execução fiscal. Será que nesses casos seriam cabíveis honorários advocatícios em favor do advogado do contribuinte? E neste caso, caso o juiz entenda cabível a condenação em honorários, essa condenação deve se dar observando-se os limites percentuais estabelecidos no Código de Processo Civil, lá no artigo 85 do Código de Processo Civil, ou seria cabível aqui arbitrar os honorários com base num juízo equitativo, ou seja, sem levar em consideração necessariamente o valor da execução, o valor da causa, o benefício econômico que o contribuinte obteve com aquele cancelamento, melhor dizendo, com aquela extinção da execução, com aquele cancelamento da CDA, extinção e consequente extinção da execução. Então vejam, nós começamos essa aula de hoje analisando o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 1980, que diz que, se antes da decisão de primeira instância a inscrição em dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Então vejam que esse artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, ele estabelece um benefício bastante grande para a Fazenda Pública. Ele diz que a Fazenda Pública pode ajuizar uma execução fiscal e, se antes da decisão de primeira instância, a Fazenda Pública resolver cancelar a CDA, resolver extinguir, pedir a extinção daquela execução, ela não seria condenada nem nos ônus da sucumbência, se fossem cabíveis aqui custos, e nem nos honorários advocatícios eventualmente devidos ao advogado do contribuinte. Vejam que esse benefício é bastante grande para a Fazenda Pública, porque em última análise, poderia acontecer aqui, por exemplo, do contribuinte ser citado na execução fiscal, contratar um advogado, esse advogado apresentar uma exceção de pré-executividade, ou até mesmo, após a penhora de bens do contribuinte, o seu advogado ajuizar uma ação de embargos à execução fiscal, e o procurador da Fazenda, ao analisar aquela exceção de pré-executividade, ao analisar aquela petição, ao analisar aquela defesa, ou ao verificar o que foi alegado naqueles embargos de execução, a Fazenda poderia cancelar a CDA e requerer ao juízo a extinção da execução fiscal por perda de objeto. Vejam que esse cancelamento da CDA ele vai gerar uma perda de objeto na execução fiscal, porque a execução fiscal ela é baseada num título executivo extrajudicial, que é a certidão de dívida ativa. Ora, se a certidão de dívida ativa é cancelada, se ela não mais subsiste, nós estamos diante de uma hipótese de perda superveniente de objeto.
E essa perda superveniente de objeto, ou seja, a inexistência do título a amparar aquela execução, vai fazer com que necessariamente aquela execução fiscal seja extinta. Mas vejam, se eu aplicar ipsis literis, esse artigo 26 da Lei 6.830, não haveria nessa hipótese qualquer ônus para as partes, ou seja, o contribuinte não receberia, o advogado do contribuinte, melhor dizendo, não receberia aqui os honorários pela sua atuação naquele processo de execução fiscal. A Fazenda não teria qualquer ônus, o que poderia, para muitos, caracterizar aqui uma situação de extrema injustiça, porque houve uma efetiva atuação profissional, houve aqui uma impugnação, uma defesa apresentada. E muitas vezes essa extinção se deu, inclusive, por força, por causa dessa defesa apresentada. Então vejam que esse artigo 26 ele estabelece uma regra específica, prevista numa lei especial, e que é extremamente vantajosa, extremamente benevolente para a Fazenda Pública. Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como vocês podem ver aqui do lado, né, súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, ela é no sentido de que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos do devedor, não exime o exequente dos encargos da sucumbência. O que essa súmula 153 está dizendo aqui? Ela está dizendo que se a Fazenda Pública desistir da execução fiscal após o contribuinte ter oposto embargos àquela execução, essa desistência não vai se dar sem qualquer ônus. Nesse caso, o contribuinte, ou melhor, o advogado do contribuinte fará jus a receber honorários advocatícios em seu favor, tendo em vista que houve aqui a contratação do advogado, a atuação do advogado, tendo em vista que houve aqui uma efetiva atuação profissional que gerou o direito de receber esses honorários. Então vejam que essa súmula 153 representa, de certa forma, de certo modo, uma flexibilização da redação do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Então o próprio STJ ele não aplica o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Por quê? Porque ele entende que se houver a citação do devedor, se houver, por exemplo, nos termos da súmula 153, embargos opostos àquela execução fiscal, ainda que a Fazenda cancele a CDA, ainda que a Fazenda requeira a extinção da execução, seria cabível, nesse caso, a fixação de honorários advocatícios. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em execução fiscal, sendo cancelada a inscrição endividativa e já tendo ocorrido a citação do devedor, a posterior extinção do feito implica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas sucumbenciais. Então vejam esse julgado aqui, ele vai no mesmo sentido, né? Ele vai ao encontro aqui da súmula 153, ele está em consonância com a súmula 153 e ele diz que se já tiver ocorrido a citação do devedor, a Fazenda não pode mais desistir daquele processo de execução sem arcar com as custas, sem arcar com os ônus da sucumbência. Diz ainda o STJ, o critério que deve nortear a imposição do pagamento da verba honorária deve ser o da efetiva atuação profissional do advogado, como se deu neste caso quando se evidencia que a parte foi obrigada a contratar um causite com um advogado para promover a defesa do seu direito subjetivo. Então vejam que nesse caso a parte foi citada, contratou um advogado, o advogado já estava atuando no processo, e a execução fiscal foi extinta em virtude do cancelamento da CDA. Nessa hipótese, segundo o STJ, é o caso de se arbitrar honorários advocatícios em favor do advogado aqui do contribuinte. O curioso aqui é que o artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, ele estabelece que, de fato, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Então vejam, se a Fazenda desistiu, em tese, ela teria que pagar honorários ao advogado do contribuinte. O parágrafo 2º, por sua vez, ele diz que esses honorários eles devem ser fixados dentro do limite mínimo de 10% e do limite máximo de 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Então, se eu aplicasse o artigo 85, parágrafo 2º, na sua literalidade aqui, e se eu aplicasse aqui a súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, eu teria a seguinte combinação. Súmula 153. A extinção da execução fiscal em virtude do cancelamento da CDA após os embargos de execução não exonera a Fazenda Pública do pagamento da verba honorária. Artigo 85, parágrafo 2º. A verba honorária deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o valor do benefício econômico obtido. Então vejam que isso pode gerar uma condenação bastante elevada. O contribuinte poderia receber, o advogado contribuinte poderia receber entre 10% e 20% sobre o valor da condenação obtido.
Nós sabemos que aqui o que deve ser levado em consideração é o grau de zelo, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para a realização desse trabalho pelo advogado. Mas, não obstante isso, nós precisamos saber se esses percentuais seriam aplicáveis à fazenda pública. Então é muito importante que vocês fiquem atentos, porque há uma regra específica para a fazenda pública. Então o advogado particular, quando eu tenho uma demanda que envolve particulares, 10% e 20% sobre o valor do benefício econômico obtido. Agora, quando há o envolvimento na causa da fazenda pública, seja que a União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas, eu passo a ter a aplicação de regras específicas também previstas no próprio Código de Processo Civil. Diz o Código de Processo Civil no parágrafo 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos 1 a 4 do parágrafo 2º e os seguintes percentuais. Então é claro que eu continuo tendo que observar o grau de zelo, o tempo, a atuação do profissional, mas os percentuais não serão mais necessariamente de forma estanque e fixa os valores de 10 ou 20%, entre 10% e 20% do benefício econômico obtido. Quando a causa envolver a fazenda pública, os honorários deverão ser fixados no mínimo de 10% e no máximo de 20% sobre o valor da condenação do benefício econômico obtido até 200 salários mínimos. Então, se a gente fosse arredondar aqui o salário mínimo em torno de R$ 1.000 e R$ 1.200, nós teríamos aqui até R$ 240 mil, os honorários seriam entre 10% e 20%. Agora, no que excedesse 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos, eu teria 8% e 10%. Entre 2.000 salários mínimos e 20.000 salários mínimos, 5% e 8%. Entre 20.000 salários mínimos e 100.000 salários mínimos, 3% e 5%. E acima de 100.000 salários mínimos, mínimo de 1% e máximo de 3% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Então vejam que quando a causa envolve a fazenda pública, nós temos um escalonamento. Nós temos aqui uma aplicação de alíquotas que nós poderíamos chamar de regressivas. Porque quanto maior o benefício econômico obtido, menor vão sendo os percentuais aplicáveis em relação à fazenda pública. E vejam que esses percentuais em relação à fazenda pública, eles devem ser aplicados de forma cumulativa. Então, na primeira faixa, eu aplico entre 10% e 20%. E nas faixas subsequentes, você vai diminuindo os percentuais. No final, você tem que fazer uma conta para verificar qual é o total devido a título de honorários quando a causa envolve a fazenda pública. Então, a primeira observação aqui. Quando a demanda envolve a fazenda pública, eu não tenho 10% e 20% necessariamente. 10% e 20% até 200 salários mínimos. A partir daí eu passo a ter um escalonamento, eu passo a ter percentuais que são aplicados regressivamente, porque quanto maior o benefício econômico obtido, menor vão sendo os percentuais aplicáveis até que se chegue ao patamar de 100.000 salários mínimos, um patamar bastante elevado, mas que pode ocorrer principalmente nas causas tributárias, que muitas vezes englobam valores muito elevados, e aí o mínimo seria 1% e o máximo seria 3% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. No caso de valor elevado, por exemplo, eu falei, no caso que envolve a fazenda pública, a matéria tributária, nós podemos ter causas de 500 milhões de reais, 800 milhões de reais, ou de bilhões de reais, quando envolve grandes contribuintes, quando envolve grandes passivos tributários. Será que no caso de valor muito elevado, nós poderíamos ter aqui o arbitramento de honorários por equidade? E vejam, eu faço essa provocação aqui por causa do artigo 20, parágrafo 4º do antigo Código de Processo Civil, do Código de Processo Civil de 1973. Porque no Código de Processo Civil de 1973, nas causas que envolviam a fazenda pública, os honorários podiam ser arbitrados de forma equitativa, o que significava que o juiz não estava obrigado a observar entre 10% e 20% do valor da causa, do benefício econômico obtido. Será que, se a causa for muito elevada aqui, uma causa, por exemplo, de 100 milhões de reais, o juiz poderia fixar os honorários por equidade, tipo 10 mil reais, 20 mil reais, R$1.000, 500 reais, 50 mil reais? E a resposta aqui, a priori, é não. Por que não? Porque, vejam, o parágrafo 8º ele só autoriza a fixação dos honorários de forma equitativa quando o valor da causa for inestimável ou irrisório. Quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Vejam que às vezes o valor da causa pode ser muito baixo,
Eu tenho execuções fiscais que tramitam, por exemplo, na vara em que eu atuo, que o valor de execução fiscal às vezes é de R$1.000. Nesse caso, o juiz poderia fixar os honorários por equidade, fixando um valor mais alto e não 10% de R$1.000, R$100. Ele poderia fixar os honorários numa maior monta, por exemplo. Nesses casos em que for inestimável ou irrisório o benefício econômico obtido, ou em que o valor da causa for muito baixo, o juiz poderá fixar os honorários, ou melhor, ele fixará os honorários por apreciação equitativa, observado o parágrafo 2º, ou seja, o grau de zelo, o tempo, o lugar, a relevância daquela causa, enfim, aqueles critérios estabelecidos aí nos incisos do parágrafo 2º do artigo 85. Vejam que não há aqui uma previsão de arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa for muito elevado. E por que não há aqui a previsão de fixação dos honorários por equidade por um juízo equitativo quando o valor da causa for muito elevado? Não há essa possibilidade porque esse juízo valorativo, esse juízo de equidade já foi feito pelo legislador. Quando a gente analisa aqueles percentuais entre 10% e 20%, chegando até entre 1% e 3%, o próprio legislador, quando o valor vai aumentando, ele já fez uma ponderação e já arbitrou os percentuais mínimo e máximo nesses casos em que o valor é muito alto e, por ser muito alto, ele entende que não seria razoável fixar entre 10% e 20%. Então vejam, a principal razão para não caber aqui a fixação, a apreciação equitativa dos honorários, no caso em que o valor da causa é muito elevado, é o fato de que o legislador já fez essa ponderação. E o legislador já definiu o que seria o mínimo e o que seria o máximo. Ora, se o legislador de 2015, Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do legislador de 1973, Código de Processo Civil de 1973, em vez de colocar ao critério do juiz a fixação de honorários por equidade, como fazia o artigo 20, parágrafo 4º do Código de Processo Civil de 73, optou por já estabelecer limites mínimos e máximos nos casos de valores muito elevados envolvidos, nas causas tributárias, por exemplo, não caberia que o juiz, com base num juízo individual, subjetivo, pessoal, de equidade, substituir o critério já escolhido pelo legislador. E essa foi a principal razão que levou o Superior Tribunal de Justiça ao analisar, por exemplo, a questão que foi numerada como tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou quando o proveito econômico obtido com a demanda forem elevados. Por que não? Porque é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, a depender da Fazenda Pública na lide, da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa. Então, se o valor for muito alto, eu tenho que verificar qual foi o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa e aplicar sobre esse valor aqueles limites mínimos e máximos estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil. Apenas se admite arbitramento dos honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, 1. O proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou 2. O valor da causa for muito baixo. Vejam que eu não tenho aqui uma terceira hipótese que diga quando o valor da causa for muito alto, muito elevado. Por que não? Porque nesse caso, repito, já houve um juízo de equidade efetuado pelo próprio legislador que estabeleceu limites mínimos e máximos percentuais que deveriam ser arbitrados conforme o valor fosse se tornando muito elevado na demanda envolvendo a Fazenda Pública. Vejam que isso gerou, inclusive, uma alteração no próprio Código de Processo Civil que veio depois do julgado repetitivo, sobre a sistemática do recurso repetitivo no âmbito do STJ, com a inclusão de um parágrafo 6º-A e de um parágrafo 8º-A no artigo 85 do Código de Processo Civil. Então esse parágrafo 6º-A, ele estabelece que quando o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, ou o valor atualizado da causa for líquido, ou liquidável, para fixação dos honorários, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, é proibida, é vedada a apreciação equitativa. Ou seja, não cabe apreciação equitativa em nenhuma hipótese quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, exceto naquelas hipóteses que o próprio CPC excepciona. É proibida a apreciação equitativa, salvo quando se for aplicável o parágrafo 8º do Código de Processo Civil. E mesmo nessa hipótese do parágrafo 8º, nós temos agora um artigo
85, parágrafo 8º-A, que diz que, para fins de apreciação equitativa de honorários, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, título de honorários advocatícios, ou aplica o mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2º. Ou seja, deve aplicar o que for maior aqui e o que for gerar o maior benefício para o advogado que atua naquela demanda. Mas por que nós estamos revisitando esses temas que nós tratamos na aula anterior? Nós estamos revisitando esse tema para que nós possamos responder a seguinte pergunta. Esses mesmos parâmetros são aplicáveis nessa hipótese do artigo 26 da LEF, da Lei de Execução Fiscal, da Lei 6.830? Vejam que, a priori sim, porque se são cabíveis honorários, em tese, não faria diferença aqui se o valor é muito alto ou não tão alto assim, porque quando o valor é muito alto eu teria que aplicar os limites estabelecidos pelo próprio Código de Processo Civil. Então não importa se o valor é 1 milhão, 10 milhões, 500 milhões de reais. O que importa é que eu devo aplicar os percentuais estabelecidos no Código de Processo Civil regressivamente, né? Na verdade não é assim, porque eles vão diminuindo conforme vai aumentando o proveito econômico, o benefício econômico obtido. Só que nessa hipótese do artigo 26 nós temos uma peculiaridade, que é o fato de que, segundo a Lei de Execução Fiscal, nesse caso sequer seria cabível condenação em honorários. Então qual é o panorama que se apresenta aqui? Um artigo 26 da Lei de Execução Fiscal que diz que, a priori, quando a certidão de dívida ativa é cancelada antes da decisão de primeira instância, sequer seria cabível a condenação em honorários, de um lado, e de outro lado, a aplicação dos honorários com base no juízo de equidade, vedado aqui à luz do tema 1076 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, julgado sobre a sistemática dos recursos repetitivos. Então vejam que a situação ficou extrema, né? Porque no extremo os honorários seriam zero. No outro extremo, eu teria aplicação dos honorários sem qualquer possibilidade de um juízo de equidade para eventualmente estabelecer um valor que não fosse nem zero e nem dentro daqueles limites estabelecidos pelo Código de Processo Civil. Então vejam, a primeira pergunta da nossa aula foi: no caso de cancelamento da CDA, eu aplico o artigo 26 e não há honorários, ou ainda assim seria cabível a condenação em honorários mesmo diante da redação do artigo 26. E nós vimos que há inclusive uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que diz que nessas hipóteses do artigo 26 nós temos sim condenação em honorários advocatícios. E aí a gente vai para a segunda pergunta. E essa condenação em honorários advocatícios, quando a Fazenda cancela a CDA, desiste da execução e o processo é extinto sem a resolução do mérito daquela dívida, porque ela foi cancelada, porque ela foi extinta, sem que houvesse o pagamento, sem que houvesse a prescrição, sem que houvesse a extinção do crédito por alguma forma, mas sim por cancelamento pela própria Fazenda Pública. Nessa hipótese, então, seria vedado também o juízo por equidade, o juízo de equidade na fixação dos honorários? Eu teria que aplicar, por exemplo, entre 10% e 20% até 200 salários mínimos? Então imagine que a Fazenda Pública, na primeira oportunidade que ela tem para se manifestar, ela concorda com a tese trazida pelo contribuinte, ela verifica que houve um erro e cancela aquela CDA cujo valor era, por exemplo, de 200 mil reais. Seriam devidos honorários de 20 mil reais, ainda que tenha havido apenas uma petição nos autos? Então essa é a discussão que se coloca aqui. Seria cabível que algum juízo de equidade por parte do magistrado que julga extinta essa execução fiscal? E por que nós estamos falando isso? Porque, a priori, se eu aplico o RESP 1.850.512, no qual foi veiculado o tema 1076, julgado em março desse ano 2022, eu não teria a possibilidade, nesse caso, de fazer uma análise equitativa, uma apreciação por equidade, porque eu teria que aplicar os percentuais estabelecidos no Código de Processo Civil. Aliás, nesse julgado, inclusive, ele tece uma crítica à posição da Fazenda Nacional de reclamar dos honorários excessivos. Claro que a Fazenda deve litigar pelo bem público, pelos recursos públicos, evitar que haja aqui desperdício de verbas, mas isso também deve se dar antes de se ajusar execuções fiscais que posteriormente são extintas por motivos banais. Então acompanhe comigo aqui esse julgado, esse item 16, em que o Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte: é muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor, posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, sem maior cuidado, sem maior verificação, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante legitimidade passiva. Vejam essa parte aqui, vejam que eu grifei: o cancelamento da CDA
Então vejam que na hora de exemplificar aqui, hipótese de extinção da execução fiscal, ele fala em cancelamento da CDA, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas ouvida, ou seja, esquece o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o poder público, o poder judiciário, melhor dizendo, não pode premiar tal postura. Então vejam que há inclusive uma crítica aqui no julgado, veiculado no RESP 1.850.512, tema 1076, Superior Tribunal de Justiça, porque se o advogado trabalhou pouco, se bastou uma petição, se a casa era banal, se a extinção não gerou maior trabalho para o contribuinte, fato é que há um erro anterior da Fazenda aqui, né? Um erro de origem, aqui, um vício de origem que deveria ter sido verificado antes de se demandar, antes de se buscar o Poder Judiciário, sem as devidas cautelas. Então vejam que, a priori, pelo tema 1076, julgado sobre a sistemática dos recursos repetitivos, eu teria que arbitrar os honorários aqui conforme os limites mínimos e máximos estabelecidos no Código de Processo Civil. Não caberia aqui um juízo por equidade, porque essa hipótese não está excepcionada pelo artigo 85 do CPC. O curioso, porém, é que nós tivemos um julgado recente, agora de junho de 22, o agravo de instrumento, no agravo no RESP 1.967.127, proveniente aqui do Rio de Janeiro, em que o Superior Tribunal de Justiça afirmou que, da sentença fundada no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos encontra respaldo nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, preconizados no artigo 8º do Código de Processo Civil. Então vejam que esse julgado aqui, de junho de 22, ele está indo, de certa forma, de encontro, né? Não ao encontro, mas de encontro, ele está colidindo com o julgado veiculado no tema 1076. Porque lá, o que foi dito é que não caberia fixação dos honorários por equidade, sem, obviamente, que se estivesse tratando especificamente da hipótese do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. E aqui, o que o STJ está dizendo, nesse julgado da turma, é que nessa hipótese do artigo 26, em tese, poderia caber sim a fixação dos honorários por equidade. Há uma contradição? Isso a gente vai ter que ver nas cenas dos próximos capítulos, porque o tema 1076 ele é mais genérico, ele está dizendo simplesmente que, em virtude do valor elevado, por si só, não caberia aplicação da verba honorária com base no juízo de equidade. Aqui, o que está sendo dito nesse julgado, de certa forma, é algo mais específico. O que está sendo dito aqui é que, quando se cancela a CDA com base no artigo 26, em tese nem seriam cabíveis honorários. Tudo bem, o STJ entende que ainda assim seriam devidos honorários, mas os honorários aqui poderiam levar em consideração outros critérios que vão além do simples valor da causa aqui. Então vejam que, a priori, nós vamos precisar ver como o Superior Tribunal de Justiça vai resolver essa questão. Se ele vai entender que não, em nenhum caso é cabível o juízo de equidade, é necessário que haja ou a não condenação na verba honorária, ou, na hipótese de condenação em honorários, a observância dos limites mínimos e máximos estabelecidos no Código de Processo Civil, ou se esse artigo 26 representaria uma exceção ao que foi decidido no tema 1076 pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. E a questão é interessante, porque esse artigo 26, ele suscita várias dúvidas e vários pontos, né? Vamos continuar aqui a leitura. Então, para esses casos, disse esse julgado aqui da primeira turma, a remuneração do causídico deve ser fixada mediante apreciação equitativa, levando-se em conta os parâmetros elencados nos incisos do parágrafo 2º do artigo 85, sem prejuízo de que a importância econômica da causa também pode ser considerada em conjunto com os demais critérios. Então, aqui em tese seria possível um juízo de equidade. Então, nós temos aqui, a priori, algumas questões curiosas, né? Primeiro que os honorários, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015, eles devem ser arbitrados com base nos critérios da sucumbência, ou seja, o vencido deve pagar honorários ao advogado do vencedor, e com base no critério da causalidade. O que é o critério da causalidade? Quem deu causa ao ajuizamento indevido da demanda paga honorários. Então vejam que o artigo 26 ele comporta uma certa complexidade, porque eu tenho que verificar ali, embora não haja necessariamente uma sucumbência,
eu tenho não, sucumbência no sentido de que eu não tenho uma decisão que cancela a CDA, e sim, muitas vezes, uma atuação, eu tenho nesses casos uma atuação da Fazenda Pública, muitas vezes até mesmo de ofício, sem que tenha sido provocada pelo magistrado ou sem que necessariamente esteja acolhendo aquele argumento do contribuinte. Mas o STJ diz, bom, se já houve citação, se o contribuinte contratou um advogado, se esse advogado atuou nos autos, é cabível a condenação da verba honorária, ainda que não haja embargos. Pode haver apenas uma exceção, apenas uma petição. Mas vejam que o artigo 26 ele comporta algumas situações mais complexas. Acompanhe comigo aqui. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, eu tenho que verificar quem deu causa ao ajuizamento da demanda. Então vamos imaginar um exemplo em que não caberiam honorários. O contribuinte apresenta uma declaração equivocada. Ou o contribuinte apresenta uma declaração, não recolhe o DARF, e quando recolhe aquele tributo, recolhe com código equivocado da Receita, por exemplo, e depois ele fala, não, eu errei, retifica aquele DARF. Se nessas duas hipóteses, por exemplo, que ele declara que teria que recolher 100 mil, quando na verdade não era 100 mil, era 10 mil, foi um erro, botou um zero a mais na hora de apresentar uma declaração ao fisco, isso gera uma execução fiscal. Quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal indevidamente foi o contribuinte e não a Fazenda Pública. Vejam que se o contribuinte, por exemplo, paga com código errado e depois pede uma correção e consegue essa correção na via administrativa quando já havia uma execução fiscal em curso, quem deu causa ao ajuizamento indevido da ação foi o contribuinte. Então também não caberia honorários em seu favor. Vejam que pela causalidade, eu tenho situações em que o ajuizamento indevido foi em virtude de um erro, de uma falha do contribuinte. Nesses casos, quem deu causa é o contribuinte, então obviamente o seu advogado não fará jus a honorários nessas hipóteses. E quem fará jus a honorários nessas hipóteses? Em tese, seria a própria Fazenda Pública, mas como ela cancela a CDA, geralmente nesses casos a execução é extinta, sem condenação nem para o contribuinte nem para a Fazenda. Mas em tese, quem deu causa à demanda dessas hipóteses foi o próprio contribuinte. Há situações em que o ajuizamento foi devido. Por exemplo, o contribuinte era devedor de uma dívida tributária, não pagou. A execução fiscal foi ajuizada, mas o contribuinte não foi localizado ou não foram localizados os bens do devedor. Na hipótese de prescrição intercorrente, seria cabível a verba honorária? Vejam que a jurisprudência majoritária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aqui, inclusive, é no sentido de que não, porque a prescrição intercorrente, pelo menos na maior parte das causas, no normal dos casos que a gente tem como exemplos, não há nessas hipóteses uma execução ajuizada indevidamente que possa ser imputada à Fazenda. A execução foi devida, ela tinha que ser ajuizada, mas não foram localizados bens. Então a prescrição intercorrente aqui não faz com que haja causalidade ou sucumbência que permita a condenação da Fazenda honorários. Então é comum que isso também ocorra na prática tributária, que é o fato de que o contribuinte, depois do decurso do prazo prescricional, o advogado do contribuinte diz, olha, está prescrito. O juiz da vista da Fazenda, a Fazenda realmente está prescrito, cancela a CDA ou concorda com o argumento da prescrição trazido pelo contribuinte e o juiz julga extinta a execução fiscal. Seria cabível a condenação da verba honorária nesse caso? Não. Ainda que a Fazenda cancele a CDA com base no artigo 26, em virtude da prescrição intercorrente, nessa hipótese não seria cabível a condenação da verba honorária, porque não há sucumbência da Fazenda, ela não sucumbiu, ela não perdeu, ela simplesmente não localizou o devedor ou não localizou os bens necessários à satisfação da dívida. E também não há causa imputável à Fazenda referente ao ajuizamento indevido à execução. O ajuizamento foi devido. A única coisa que aconteceu foi que o devedor ou os bens não foram encontrados naquele caso. Então, segundo o STJ, nessa hipótese, também não há condenação em verba honorária. É claro que nós temos julgados no STJ admitindo sim a condenação da verba honorária quando o contribuinte suscita a prescrição, inclusive a prescrição intercorrente, e a Fazenda não concorda, isso gera uma demanda judicial se houve ou não prescrição, e o juiz julga ou o tribunal julga no sentido de que houve, que o contribuinte tem razão. Aí, nesse caso, a Fazenda poderia ser condenada, porque aí eu tenho sucumbência da Fazenda na discussão incidental que ocorreu neste processo. E aí há um benefício econômico obtido, ali havia um litígio, ali há sucumbência da Fazenda, o que não ocorre nas hipóteses em que não há litígio entre contribuinte e a Fazenda em relação à prescrição. E por fim, a hipótese, aí sim que nós estamos tratando hoje, onde se aplica mais especificamente a nossa problemática aqui, é aquele caso em que, após a citação do devedor e a atuação do seu advogado nos autos, a Fazenda cancela a CDA.
E aí, nesse caso, nós também podemos segmentar, separar algumas hipóteses. A primeira delas é aquela em que o cancelamento da CDA se deu em virtude dos embargos, ou da exceção, ou da petição, ou da informação trazida aos autos pelo próprio advogado do contribuinte. Imagine, por exemplo, que o advogado do contribuinte alega que aquela dívida está extinta por pagamento na esfera administrativa anterior ao próprio ajustamento da ação, e que o ajustamento da execução fiscal, portanto, nessa hipótese foi indevido. Vejam que nessa hipótese, se a Fazenda cancela a CDA exatamente por essa razão, eu posso afirmar, de certa forma, que há uma hipótese muito próxima à ideia de sucumbência. Então, nesse caso, a gente fica mais próximo de admitir, sim, aqui que haveria uma condenação em honorários mais próxima, né, mais perto, vamos dizer assim, né, mais, com a hipótese mais aplicável do artigo que fala da condenação da verba honorária, porque vejam que se o contribuinte fala por petição, por embargos, por exceção que houve pagamento, e a Fazenda concorda, cancela a CDA, de certa forma ela está concordando com a tese suscitada pelo contribuinte. Algumas hipóteses ocorrem que o contribuinte alega uma questão que não tem nenhuma relação com aquele motivo que gerou a extinção da CDA. Imagine que o contribuinte alega que o débito estava prescrito, a Fazenda diz, não está prescrito não, mas veio uma lei que determinou a anistia desse débito. Vejam que nessa hipótese não há sucumbência nem causalidade. Mas vejam que a Fazenda eventualmente vem e diz, não, nesse caso, o ajustamento foi indevido, mas não por esse motivo trazido pelo contribuinte, mas por um outro motivo. Nessa hipótese, ou a Fazenda de ofício cancela aquela dívida, né, sem que haja alegação no sentido do cancelamento feito pela Fazenda. Nesse caso, a priori, seria discutível se seria cabível ou não honorários. Mas ainda assim, é possível admitir-se a condenação a honorários com base na ideia de causalidade. Causalidade. Por quê? Porque a Fazenda ajuizou uma execução fiscal indevidamente e depois extinguiu, cancelou aquela CDA e solicitou o cancelamento, a extinção, melhor dizendo, da execução fiscal. Então a gente pode segmentar essas hipóteses. Nós vamos ter hipóteses que não vai caber a condenação da verba honorária porque não houve nem sucumbência, nem causalidade, execução indevida que possa ser imputada à Fazenda. Nós temos outros casos em que o contribuinte, em última análise, alega algo, a Fazenda concorda e extingue aquela CDA, cancela aquela CDA e a execução é extinta. Isso fica muito próximo da ideia de sucumbência. Nós temos aquelas hipóteses em que a Fazenda eventualmente cancela de ofício aquele débito após a citação, após a manifestação do advogado nos autos, mas não necessariamente naquele sentido que gerou a extinção da CDA. Nessa hipótese, parece menos justo que o contribuinte receba honorários, ou o advogado do contribuinte receba honorários no mesmo patamar que receberia aquele que embargou a execução fiscal. Então foi um prazer ter vocês aqui, mais esse vídeo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E em resumo de tudo que foi dito aqui, o que a gente pode dizer é o seguinte: quando a Fazenda Pública está envolvida numa causa de alto valor, a priori não cabe apreciação equitativa na fixação dos honorários. Essa apreciação já foi feita pelo Código de Processo Civil. Cabe ao magistrado aplicar os limites mínimos e máximos estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil. Na hipótese que a CDA é cancelada antes da decisão de primeira instância, segundo o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, não caberia sequer a condenação nos ônus da sucumbência, não caberia sequer a condenação em honorários. O Superior Tribunal de Justiça, porém, nos termos da súmula 153 e da jurisprudência posterior, pacífica a respeito da matéria, entende que no caso de cancelamento da CDA, após os embargos, após a exceção, após a citação do devedor e a atuação do seu advogado nos autos, faz com que sejam devidos pela Fazenda os honorários advocatícios ao advogado do contribuinte. Vejam que nesses casos de cancelamento da CDA, esse cancelamento pode se dar porque o ajuizamento era indevido, mas era indevido por um fato imputável ao contribuinte. Nesses casos, não faz sentido a Fazenda ser condenada em honorários. Pode ser que esse ajuizamento tenha sido devido, mas houve uma prescrição, por exemplo, a prescrição intercorrente, porque não foram localizados o devedor ou bens. Neste caso, não faz sentido condenar a Fazenda em honorários, segundo o STJ, salvo se houver aqui algum litígio, alguma demanda, alguma controvérsia sobre a consumação ou não da prescrição. Óbvio que se esse for o cerne da discussão e o contribuinte lograr vencer a discussão sobre esse ponto e a Fazenda sucumbir, aí seria cabível sim a condenação em honorários nesses casos, segundo julgados do Superior Tribunal de Justiça, embora haja até julgados também em sentido contrário. E, de outro lado, pode ser que a Fazenda tenha cancelado a CDA em virtude daquilo que o contribuinte alegou nos embargos, na exceção ou por meio de mera petição, ou ela tenha cancelado a CDA de ofício, sem que tenha qualquer correlação com aquilo que foi alegado.
Então, nesses casos, eu posso ter uma situação muito próxima à sucumbência, porque ela leu o que o contribuinte falou nos embargos de execução e cancela por aquele motivo a CDA, ou eu posso ter apenas a causalidade. Quem deu causa ao ajustamento indevido foi a Fazenda e por isso ela cancela aquela dívida sem que o motivo do cancelamento tenha sido suscitado, alegado pelo advogado do contribuinte. Então, nessas hipóteses, na hipótese que a gente está mais próximo à sucumbência, de certa forma, faz todo sentido aplicar os limites previstos no Código de Processo Civil. Nas hipóteses que a gente se afasta da sucumbência e fica apenas com a causalidade, aí resta essa discussão, porque nesses casos não há necessariamente a Fazenda Pública como vencida em algum debate, em alguma controvérsia jurídica, mas apenas um reconhecimento de que de fato ela errou. Se nós aplicarmos o tema 1076, sem fazer um distinguish em relação a esse artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, eu teria que sempre observar os limites mínimos e máximos do Código de Processo Civil. Se eu entender que esse artigo 26 traz uma hipótese específica, principalmente nessa hipótese de causalidade, sem que o motivo que gerou a extinção tenha qualquer correlação com o que foi dito pelo contribuinte, pelo advogado do contribuinte, aí, em tese, pode ser que seja construído aí, vamos ver como é que a jurisprudência vai se consolidar, um raciocínio de que nessa hipótese específica seria cabível o juízo de equidade. Então, um tema muito interessante, vamos continuar acompanhando aqui no canal e quando sair mais detalhes aí do Superior Tribunal de Justiça a respeito, a gente volta a falar sobre esse tema. Então, pessoal, foi um prazer ter vocês aqui, estamos aqui todas as quintas-feiras, tratando de algum tema relevante relativo à matéria tributária, temas atuais. Eu sou o professor Érico Teixeira, professor de Direito Tributário, e esse é o nosso canal, nossa sala de aula virtual, e eu vou estar aqui com vocês frequentemente, compartilhando, criando conteúdo para compartilhar conhecimento, para que a gente possa aprender juntos o direito tributário e o processo tributário. É isso, uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro.